Ninguém mais vai em balada. Vocês sabiam que várias casas noturnas estão fechando na Europa e no Brasil também? Isso porque algumas pesquisas apontam que os millennials, a nossa geração ali entre 30 e 40 anos, eles estão ficando velhos e não querem mais ir em balada, né? Tem outros compromissos aí, filho, família, trabalho, um monte de coisa. E a geração nova, que é a geração Z, está focado mais em cuidar da saúde, em ter um lifestyle mais saudável, não gosta tanto de balada, gosta mais de um festival, show durante o dia, gosta de dormir cedo para ter um estilo de vida melhor. Vocês acreditam nisso, gente? E eu super apoio, eu acho que isso é muito bom mesmo, é muito melhor para a saúde do que a loucura que a gente fazia antigamente. Olha essa fila. Acabou os homens raiz. Como assim? Hoje em dia os homens só querem ficar em casa, descascando uma, tranquilo no sofá, deitadão. Sair com a mulherada que é bom, esquece. Você já chamou algum pro fight, pro game, e ele... Negou. Negou? Sim. Vou ficar em casa hoje descansando. Aí não dá, né, amigão? Tá gostando da festa? Sim, inclusive conheço há muitos anos. Tem muitos anos que eu frequento e estou gostando. Tá dançando bastante na festa, tá namorando, tá fazendo o quê? Nada! Não tem homem na festa. É isso? Não chamam a gente pra dançar. Não sei se é receio, eu não sei qual é o problema. Eu não sei se é cultura da cidade. Se um homem chamar você pra dançar, tu vai. Dependendo do homem, sim, claro. Eu tô aqui desde 3 e pouco da tarde. Ninguém chamou pra dançar. Zero! Nem eu, nem minhas amigas, que são mulheres muito bonitas. Cheguei na conclusão que realmente aviadaram os homens, porque nesse São João não tem um homem, um sequer, pra chamar a mulher pra dançar. O clima já não tá colaborando, porque é um frio da desgrama. A gente sai de casa, vai pro forró pra não dançar uma música, melhor ficar em casa. Eu faço essa pergunta todos os dias. Por que é que a pessoa vai pra uma festa pra ficar lá desse jeito assim, ó? Meu amigo, boniteza fica em casa. Não, porque quer ser modelo, moça? É melhor procurar uma agência. Tá indo pro pátio de evento fazer o quê? Ficar lá olhando pra cara dos outros? Não quero ninguém que fique olhando pra minha cara, não. Eu sei que a maquiagem tá bonita, eu sei que, né? Tá tudo bonito, tudo maravilhoso, mas pelo amor de Deus. É o que eu acho engraçado, é que tá ruim pra todo mundo. Por quê? Teve um colega meu aqui que simplesmente ele falou, véi, a mulher reclama que a gente não chama pra dançar, mas quando chama pra dançar, nega. Cadê que um macho desse? Um macho desse vem me chamar pra dançar pra ver se eu recuso? Não recuso não, nega. Mas tá difícil. Realmente tá difícil. Eu acho que tá difícil pra todo mundo. Olha, simplesmente... Olha. Agora, respondendo a revolta do meu brother, eu acredito que vocês miram nas mulheres erradas. Porque cadê que vocês miram na mulher certa igual a mim? Entendeu? Que não recusa... Olha, meu amigo, eu não recuso nada não, entendeu? Me chamar pra dançar, ó. Dois pra cá, dois pra cá. Eu vou. Pensa que eu ligo pode ser feio, pode ser bonito. Eu não vou pegar, eu vou dançar. Mas, olha, cheguei na conclusão, é melhor ficar em casa. Porque se não for pra dançar, não for pra fazer nada no frio desse, ficar lá parado assim, só o vento batendo e eu congelando, melhor ficar em casa, no meu DJ cama, MC travesseiro, tudo certo, nada errado. Muita rapaziada tem medo, né? Chegar em mulher. Então as minas não tá vendo o papo. As minas querem dinheiro, tu tem que proporcionar uma noite da hora pras minas. Esses ambientes, é ambiente que tu sabe que as minas querem isso. Então quem tem dinheiro, obviamente tá na vantagem. Vai poder proporcionar as paradas da hora. Nas baladas hoje em dia, a maioria das meninas lá, elas estão lá pra ganhar dinheiro desse jeito aí. Então, dependendo do ambiente que tu tá, o papo conta, tá ligado? É porque não importa o que tu fala, né? Bonito, é mais fácil. Mas se tu for um feio arrumadinho, chegar numa resenha tranquila, da hora, fazer a mina rir, eu acho que é de boa também, tá ligado? Só que tem muito daquelas paradas do ambiente onde tu tá, né, velho? Você chega nos rolês, aí você pensa que a mina tá lá e tal, aí o cara chega na mina, beleza, é tanto. A mina saiu de casa, se arrumou, mas ela tá esperando um cara que vai dar um pix de milão pra dormir com ela. Infelizmente, São Paulo, infelizmente, tá assim, cara. Pô, no Rio era assim também, papo reto. E o bagulho, mano, tem que saber separar a mina que tu quer casar e mina de rolê, né? Porque que se vê que a mina é interesserosa, é mina que só quer prazer, quer luxo, coisa momentânea. Eu tava aqui caminhando e conversando com uma pessoa no meu Insta, um cara bem idiota, cuzão, e eu fiquei pensando aqui, acho que muitas mulheres passam pelo mesmo que eu. O que que acontece? Antigamente, a gente saía, ia pros bagulhos, assim, pros rolês, e, meu, o que tinha... Gente, eu nem era tão bonita antes. E o que tinha de homem que chegava em mim era uma coisa de louco. Homem bonito, homem feio, um geral, assim, né? E hoje em dia, os caras não chegam mais. Um feio, o outro até que arrisca. São corajosos. Mas os caras bonitos, eu não sei o que acontece. Hoje em dia, os caras querem que a gente chegue neles.
O cara fica te olhando a balada inteira. Tu sabe que ele quer, mas ele espera tu chegar nele. O que tá acontecendo? Gente, eu acho isso um absurdo. Porque, tipo assim, ai, não sei, gente, eu já tenho quase 25 anos e eu sou acostumada com a geração dos caras chegar nas minas. Não, tipo assim, ai, tudo bem, tudo bem. Às vezes a gente chega, tipo, quando dá aquela vontade, né? Tipo, eu realmente preciso ficar com esse cara. Beleza, a gente pega e arrisca. Só que sempre isso, toda balada que eu vou é a mesma coisa. Os caras sempre querem que nós chega neles. Gente, o que tá acontecendo? Hein? Eu não sei o que tá acontecendo, não. Eu sei que eu não gosto disso. Não gosto. Qual é a sua profissão? Eu sou psicóloga. Em média, você fatura quanto por mês? Em torno de uns 25 mil por mês, por aí. Qual é o perfil dos clientes que você atende? Casado. Quê? Casado. Por que esses casados te procuram? Solucionar o problema deles, né? Porque eles não sabem resolver, tem que procurar de fora. E aí você dá as dicas, como é que funciona o seu trabalho? Já falo como ele tem que tratar a mulher dele. Você consegue levar bons resultados para que este homem possa solucionar os problemas no relacionamento dele? Sim, porque depois eles voltam e falam aquela dica lá, deu certo, fala mais e conta mais problema. Então, assim, com certeza, uma boa psicóloga. Faz diferença, né? Faz diferença na vida deles, que eles sempre procuram de volta. Qual que você acha que é o seu diferencial? O conselho que eu dou. Muitos clientes estão satisfeitos com seus trabalhos? Ótimos. Me procura toda semana. Eles voltam? Volta, com certeza. Conselho muito bom. Tem algum lugar que eles possam te encontrar? Aí eu vou te mandar lá no privado, aí você manda lá pra eles, onde eles podem me encontrar. Salve, rapaziada! Você já percebeu que algo profundamente estranho e podre está acontecendo nas noites das grandes cidades, e ninguém tem coragem de admitir o elefante no meio da pista? As luzes ainda piscam, os DJs ainda fingem que estão tocando alguma coisa relevante, mas o que antes era sinônimo de casa cheia e fila na porta, hoje começa a ecoar um vazio constrangedor e melancólico. Não é só uma impressão passageira ou pessimismo barato. Em diversos lugares, as casas noturnas estão enfrentando um problema silencioso e devastador: a ausência masculina em massa, a debandada geral dos pagantes. E não, isso não é apenas sobre dinheiro ou crise econômica. É sobre uma mudança comportamental sísmica acontecendo, um movimento quase invisível aos olhos dos desavisados, mas que está impactando diretamente o coração falido da vida noturna. O que antes era um ritual social sagrado, sair, gastar, interagir, hoje está sendo questionado com força por muitos homens que aprenderam a fazer as contas. E quando esse público começa a se retirar sem fazer alarde, toda a estrutura ao redor começa a sentir o impacto. Se tem uma conversa que eu tenho tido ultimamente com minhas amigas, foi que puta que pariu, a gente vai pras festas todas lindas, maravilhosas e ninguém chega na gente. Assim, não é porque sou eu não, gente, mas eu quando me arrumo eu fico bonitona, carretona mesmo, e ninguém chega nem pra pedir pra dançar. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Não, eu só posso estar feia, eu sou feia e eu tô me enxergando bonita. Mas não, eu entendi tudo. A pandemia que é culpada disso tudo, porque a gente se acostumou com esse negócio de curtir story, de curtir foto, e agora quando chega cara a cara, ninguém quer falar com ninguém. Mas pra falar a verdade pra vocês, eu sinto falta daquelas encaradas que a gente dava no meio da festa. Olhava pra pessoa, a pessoa olhava pra gente, ficava só esperando tocar aquela música gostosa de dançar coladinho pro cara chegar na gente. Tô odiando essa nova fase. Por que os homens não chegam mais nas mulheres? Os homens não chegam mais porque quando um homem flerta com uma mulher, ele é acusado de assédio. Porque o movimento das mulheres, a cultura do cancelamento e as narrativas da internet destruíram os homens. Porque agora, tudo que os homens fazem pode ser criminalizado. Porque basta a mulher abrir a boca para acabar com a reputação de um homem. Porque cerca de 80% das denúncias feitas nas varas de família são falsas. Então, a pergunta seria, por que os homens iriam se arriscar? Só tem viado, não chama ninguém pra dançar, nós mulheres tem que chamar pra dançar. Uou! Se você tivesse R$500 hoje no bolso agora, o que você faria? Paga esses machos pra dançar comigo, pra beijar na boca, até umas horas. Ô, cabelo, maquiagem caríssima. Pra chegar numa festa, os cabas não chamam pra dançar. Perfume caríssimo. Uó. Porque nesse São João não tem um homem, um sequer, pra chamar a mulher pra dançar. O clima já não tá colaborando, porque é um frio da desgrama. A gente sai de casa, vai com forró pra não dançar uma música, melhor ficar em casa. Eu faço essa pergunta todos os dias. Por que é que a pessoa vai pra uma festa pra ficar lá desse jeito assim?
Meu amigo, boniteza fica em casa. Não, por que quer ser modelo, moça? É melhor procurar uma agência. Você tá indo pro pátio de evento fazer o quê? Ficar lá olhando pra cara dos outros? Não quero ninguém que fique olhando pra minha cara, não. Eu sei que a maquiagem tá bonita, eu sei que, né? Tá tudo bonito, tudo maravilhoso, mas pelo amor de Deus. É o que eu acho engraçado, é que tá ruim pra todo mundo. Por quê? Teve um colega meu aqui que simplesmente ele falou, véi, a mulher reclama que a gente não chama pra dançar, mas quando chama pra dançar, nega. Cadê que um macho desse? Um macho desse vem me chamar pra dançar pra ver se eu recuso? Não recuso não, nega. Mas tá difícil. Realmente tá difícil. Eu acho que tá difícil pra todo mundo. Olha, simplesmente, olha. Agora, respondendo a revolta do meu brother, eu acredito que vocês miram nas mulheres erradas. Porque cadê que vocês miram na mulher certa igual a mim? Entendeu? Que não recusa. Olha. Não, amiga, eu não recuso nada não, entendeu? Me chamar pra dançar, ó. 1, 2 pra cá, 2 pra cá. Eu não vou. Isso que eu ligo é, pode ser feio, pode ser bonito, eu não vou pegar, eu vou dançar. Mas, olha, cheguei na conclusão, é melhor ficar em casa. Porque se não for pra dançar, não for pra fazer nada no frio, deixa ficar lá parada assim, só o vento batendo e eu congelando, melhor ficar em casa, no meu DJ cama, nesse travesseiro, tudo. Olhar no olho de uma solteira hoje, olhar no olho dela e falar, meus sinceros sentimentos. Nada mais difícil na vida do que ser uma mulher solteira. Já pensou nisso? Não tem mais muito homem bonito solteiro. Os que tem, tu já fica assim, cara, estranho. Porque se ele é bonito, por que ele é solteiro? Vou pra festa, noitada, caro. Bebida, caro. Se arrumar, caro. Maquiagem, caro. Fazer o cabelo, caro. É um homem legal na noitada, difícil. Encontrar um homem bonito na noitada, difícil. Encontrar um homem que seja mais alto que você na balada, difícil pra caralho. Ele se arruma, gasta caro, pra chegar na balada, não tem um bonito. A solteira pensa, já que eu não achei um homem bonito na balada, eu vou dar sim moral pro feio. E o feio te trata igual um bonito te trataria. Só que ele é feio. Todo mundo já tá vendo 2024 cheio de trauma de ex, com tatuagem de ex, com filho com ex, tá vendo, gente? Carimbado com a marca do problema psicológico. Ah, mas é bom ser solteiro porque você não precisa dar satisfação a ninguém. Mentira. Porque tem sempre aquela amiga que não pode postar uma história assim, com uma cervejinha na mão, ela fala, tá onde? Foi com quem? Não me chamou por quê? 2024. O que sobrou pro solteiro? Sobrou os baixos, que agora não tem mais altos. Os homens fanáticos de academia, que estão muito forte e muito calvo, porque tá todo mundo usando bomba. Tá todo mundo usando bomba. Tá fortão, mas aqui, ó, não tem mais. Eu tô mentindo, não. Tem que fazer o quê? Pegar um calvo. Pega um calvo e posta foto no Instagram com 30 todo dia, na frente do espelho, na academia. Não tá fácil, gente. Não tá fácil. Eu, sinceramente, não gostaria de ser solteira de novo. Vamos falar da preguiça que é conhecer alguém de novo. Onde você é, o que você faz, o que você faz da vida, o que você gosta de fazer, gosta de praia, não gosta de praia, gosta de boate, não gosta de boate. Qual é o teu signo? Ai, qual é o teu signo, gente? Outra coisa que só tem agora. Gente que liga pra signo. Então, se for de escorpião, dá-me livre. Vamos ter fé. Vamos ter fé. Não tem mais o que ter. Vamos tentar fé mesmo, gente. Tô torcendo. Hoje em dia parece que para muitas mulheres, não importa se o cara é legal, esforçado ou trabalhador. O que conta mesmo é a aparência, altura, status e beleza. Se o sujeito não tiver pelo menos 2 dessas coisas, já é descartado antes mesmo de abrir a boca. Virou quase uma entrevista de emprego. Currículo é o rosto. O salário é o status. E a altura é a carta de recomendação. E quem não se encaixa nesse padrão, fica invisível. Eu acho que o homem tá programado pra ele ser o alfa, pra ele procurar. Então, quando ele encontra uma mulher que faz isso por ele buga. Você intimida os homens? Eu acho que eu intimido. Já teve alguém que te disse isso? Alguns já. Olha aí. Não, namoro. Tá bom, gente? Estamos aqui entrevistando uma antropóloga. Isso, Whitney, meu nome. Prazer, Lourenço Comarello, especialista em comportamento humano na selva urbana. Por que os homens da atualidade, eles não estão chegando mais às mulheres? Medo. Mas esse medo vem da onde? Vem da posição que a mulher tá ocupando, de lugar mais de conquista, de lugar mais de poder, de uma mulher que sabe o que quer. Eu acho que os homens têm mais medo hoje em dia de chegar nas mulheres, pelos motivos que você falou e também porque, pô, hoje em dia, se o cara quiser, ele chega ali na internet, entendeu? Vê um conteúdo, você e se satisfaz com isso. Toda pessoa solteira tem aquela vontade de conhecer alguém. Tem, eu fiquei solteira hoje, inclusive. É mesmo? Eu não sei se é bom ou ruim. É bom? É bom? É bom? É bom. Você acha que a mulher empoderada de hoje, ela intimida o homem? E aí, às vezes, o homem covarde... Hoje em dia, parece que para muitas mulheres não importa se o cara é legal, esforçado ou trabalhador. Isso virou conversa para boi dormir, atributo de segunda classe que não enche barriga de ego. O que conta mesmo é a aparência de galã de novela, altura de jogador de basquete, status social inflável e beleza de capa de revista. Se o sujeito não tiver pelo menos 2 dessas coisas, ele já é sumariamente descartado antes mesmo de abrir a boca, tratado como um estorvo invisível. Virou quase uma entrevista de emprego hostil. O currículo é o rosto padronizado, o salário é o status ostentado e a altura é a carta de recomendação exigida na porta. E quem não se encaixa nesse padrão estético tirano, quem não passa nessa peneira cruel, fica invisível, humilhado e ignorado a noite inteira. Durante anos, o ambiente das baladas foi construído em cima de uma lógica simples e exploratória. Homens pagam mais caro, consomem mais e sustentam boa parte do faturamento. Em troca, recebem acesso a um espaço onde supostamente poderiam socializar e conhecer novas pessoas. Só que esse acordo implícito, essa troca desequilibrada, começou a ser colocado em xeque de forma definitiva.
Muitos começaram a perceber que o custo-benefício não fazia mais o menor sentido. Filas longas, preços inflacionados, interações superficiais e, em muitos casos, frustração. Aos poucos, a empolgação deu lugar à análise racional e quando a emoção sai de cena, decisões mudam. Outro ponto que poucos falam, mas que pesa bastante, é a previsibilidade. Para muitos homens, a experiência da balada se tornou repetitiva. Mesmas músicas, mesmos comportamentos, mesmas dinâmicas sociais. Aquela sensação de novidade desapareceu e quando não há novidade, o interesse diminui. Em vez de investir tempo e dinheiro em algo que não traz retorno, seja emocional, social ou até financeiro, muitos optaram por alternativas mais tranquilas e controladas. Reuniões menores, encontros privados ou simplesmente ficar em casa passaram a ser opções mais atraentes. Existe também um fator psicológico importante, a percepção de esforço versus recompensa. Em ambientes noturnos, muitos homens começaram a sentir que precisam investir muito, seja em aparência, dinheiro ou atitude, para receber pouco em troca. Essa percepção, sendo justa ou não, influencia diretamente o comportamento. E quando um número significativo de pessoas começa a pensar da mesma forma, isso deixa de ser um caso isolado e passa a ser uma tendência. O resultado: menos homens dispostos a participar desse jogo. Enquanto isso, as casas noturnas tentam se adaptar. Promoções, entradas gratuitas para determinados públicos, eventos temáticos, tudo para tentar equilibrar o fluxo. Mas quando a base do público começa a mudar, ajustes superficiais nem sempre resolvem. O problema deixa de ser apenas marketing e passa a ser estrutural, porque não se trata só de atrair pessoas, mas de oferecer uma experiência que realmente faça sentido para quem está ali. Outro detalhe interessante é a ascensão de outras formas de entretenimento. Hoje, com o celular na mão, qualquer pessoa tem acesso a conteúdo, interação e até validação social sem sair de casa. Redes sociais, jogos online, streaming. Tudo isso compete diretamente com a vida noturna e muitas vezes com uma vantagem: menor custo e maior controle. Isso muda completamente o cenário. A balada deixa de ser a principal opção e passa a ser apenas mais uma entre várias. Mas talvez o ponto mais decisivo seja a mudança de mentalidade. Muitos homens começaram a priorizar paz, estabilidade e controle sobre ambientes caóticos e imprevisíveis. A ideia de aproveitar a noite deixou de ser sinônimo de ir para uma casa lotada e passou a significar algo mais pessoal. Isso não quer dizer que todos pensam assim, mas o número suficiente já mudou o equilíbrio. E quando o equilíbrio muda, o sistema inteiro sente. E o impacto disso vai além das pistas de dança. Funcionários, DJs, donos de estabelecimentos, todos começam a perceber que algo não está como antes. O faturamento cai, eventos são cancelados, locais tradicionais fecham as portas. O que antes era um mercado sólido começa a apresentar rachaduras. E tudo isso porque um grupo significativo decidiu simplesmente não ir mais. Claro, esse não é um fenômeno único nem universal. Existem lugares que ainda lotam, públicos que continuam frequentando, dinâmicas que ainda funcionam. Mas ignorar essa mudança seria fechar os olhos para uma realidade que está se desenhando aos poucos. O comportamento humano está em constante transformação e quem não acompanha acaba ficando para trás. A vida noturna, que sempre foi símbolo de movimento e energia, agora precisa se reinventar para sobreviver. Agora entra um ponto ainda mais delicado e que raramente é discutido de forma aberta: a quebra de expectativa. Durante muito tempo, a promessa implícita da vida noturna era clara: diversão, conexão e possibilidades. Só que para muitos homens essa promessa começou a não se cumprir na prática. O ambiente que antes parecia cheio de oportunidades passou a ser visto como um espaço onde a validação é disputada, filtrada e muitas vezes inacessível. E quando a expectativa não se alinha com a realidade repetidas vezes, o cérebro aprende rápido: não vale mais a pena insistir. Essa mudança não acontece de um dia para o outro, mas quando se consolida, dificilmente volta ao estado original. Ao mesmo tempo, uma nova lógica começou a ganhar força fora desses ambientes. Homens começaram a investir mais em si mesmos. Academia, negócios, hobbies, desenvolvimento pessoal, e perceberam que o retorno disso é muito mais previsível e controlável. Diferente da balada,
onde o resultado depende de fatores externos e variáveis sociais, esse novo caminho oferece progresso, claro. E quando alguém experimenta progresso consistente, voltar para um ambiente de incerteza deixa de ser atraente. Não é sobre rejeição ao lazer, mas sobre escolha estratégica de onde colocar tempo, energia e dinheiro. Outro fator que pesa é a sensação de exposição. Em tempos onde tudo pode ser gravado, postado e interpretado fora de contexto, muitos homens passaram a evitar ambientes onde qualquer atitude pode ser julgada publicamente. A espontaneidade, que era parte essencial da vida noturna, começou a ser substituída por cautela. E quando a cautela entra em cena, a naturalidade desaparece. Isso transforma completamente a dinâmica do ambiente, tornando-o menos autêntico e, consequentemente, menos atrativo. Enquanto isso, algumas casas noturnas tentam compensar a ausência masculina com estratégias específicas, mas acabam criando um efeito colateral inesperado. Ao focar excessivamente em atrair um tipo de público, acabam afastando outro. O equilíbrio, que já era delicado, se rompe ainda mais. E sem equilíbrio, o ambiente perde a essência que o tornava funcional, porque no fim das contas a dinâmica social depende de troca. E quando um dos lados se retira, a estrutura inteira enfraquece. Existe também uma mudança silenciosa no conceito de status. Antes, frequentar certos lugares era visto como sinal de sucesso social. Hoje, para muitos, status está mais ligado à liberdade de escolha. Poder dizer, eu não preciso estar ali. Passou a ter mais valor do que simplesmente estar presente. Essa inversão de percepção muda completamente o jogo. O que antes atraía, agora perde força. O que antes era desejado, agora é questionado. E quando você junta todos esses fatores, custo elevado, baixa previsibilidade, mudança de mentalidade, alternativas mais eficientes e nova percepção de valor, o resultado começa a ficar evidente. Não é um colapso repentino, mas um desgaste contínuo, um esvaziamento gradual que vai passando despercebido até que se torna impossível ignorar. As casas ainda estão abertas. As luzes ainda estão acesas, mas algo fundamental já mudou. O mais curioso é que essa transformação não depende de campanhas, movimentos organizados ou discursos públicos. Ela acontece no silêncio das decisões individuais. Um homem decide não sair em um sábado. Outro faz o mesmo na semana seguinte. E quando milhares fazem essa mesma escolha, o impacto coletivo começa a aparecer. É assim que grandes mudanças sociais acontecem. Não com barulho, mas com consistência. Diante disso, o futuro da vida noturna entra em uma zona de incerteza. Será que novos formatos vão surgir? Ambientes mais exclusivos, experiências mais personalizadas, propostas que realmente entreguem valor? Ou será que o modelo tradicional vai continuar perdendo força até se tornar irrelevante para uma parte significativa do público? Essas são perguntas que ainda não têm resposta definitiva, mas uma coisa já está clara: ignorar o comportamento masculino atual pode custar caro para esse setor. E talvez o ponto mais importante de tudo isso seja entender que não se trata de um conflito, mas de uma adaptação. Pessoas mudam, prioridades mudam e os ambientes precisam acompanhar essas mudanças. Quem entender isso primeiro sobrevive. Quem insistir no modelo antigo corre o risco de desaparecer, porque no fim a regra é simples. O público sempre decide e dessa vez a decisão está sendo tomada longe das pistas de dança.